teologia desenvolvida nesse momento da história. Como eu disse, é essa articulação da fé com a razão filosófica, que acolheu o conhecimento da época, lembrando que o conhecimento que a gente tem disponível na época está ligado aos mosteiros ou às universidades que ainda estão muito no começo, prioritariamente nos mosteiros. Os monges copistas eram personagens importantíssimos e tem obras vastas falando sobre isso, e as bibliotecas antigas, as que sobreviveram às invasões bárbaras e as cruzadas e as migrações, o que quer que seja, e o que foi produzido nesse período. Não só acolheu, como integrou o conhecimento desenvolvido na época de uma forma original, ou seja, dialogando com a filosofia grega, que era o que havia de já estruturado, que eles estavam recebendo, com o pensamento daquela época. Lembrando que na patrística, eles estão no mesmo momento histórico. Aqui já há um distanciamento. Então, para se dialogar com a filosofia grega, aquela estrutura de império greco-romano já não existe mais. Eles têm que voltar ao passado. Então, nessa volta, num desses primeiros flashbacks que a gente vai ver tanto acontecendo na história, né? Diversos momentos da história, se volta às fontes para se entender melhor e se formular coisas novas. Então, aqui eles foram bastante originais e o pensamento caminhou muito. Lembrando que o trabalho de Santo Agostinho, que foi lá o último dos antigos, o primeiro dos medievais, ele está bem lá na divisão ali do século V, final do Império Romano, início da Idade Média, a teologia dele foi muito importante. Não só esses homens dialogaram com ele, como os reformadores, que a gente vai ver mais pra frente, como os contemporâneos nossos da Idade Moderna, do século XVIII a XX. Então, à medida que o tempo passa, mais a teologia de Agostinho fica atual. E é interessante, isso lembra um comentário que eu vi sobre um empresário de música falando sobre Elis Regina. Quanto mais o tempo passa, mais Elis Regina é afinada. Ou seja, mais as outras cantoras mostram que não tem o mesmo potencial. E, enfim, é discutível, mas é interessante. Quando a gente aplica isso a Santo Agostinho, é interessante que quanto mais o tempo passa, mais Agostinho é um excelente teólogo. Porque a gente vê que a teologia dele tem ramificações para todos os lados e é útil e desenvolve doutrinas e pensamentos filosóficos e teológicos profundos em épocas diferentes. Então, realmente foi um grande homem, um ponto fora da curva do tempo dele. Uma coisa importantíssima sobre o movimento escolástico era a questão do rigor conceitual. Até então, a teologia era voltada muito para as questões doutrinárias imediatas que foram trabalhadas nos concílios ecumênicos, ou seja, doutrinas principais. Todo o debate teológico que tinha era naquela questão de definir a Trindade, definir questões cristológicas, o papel da igreja, como se dá a salvação, temas nevrálgicos. Esse primeiro momento de definição já passou, já resolveu, já está bem estruturado. Foram muitos concílios ecumênicos decidindo essas coisas. Então, a teologia que vai se desenvolver agora, ela prima por esse rigor conceitual. Ou seja, ela quer pegar essas questões que tinham desdobramentos práticos, mas ela quer organizar de forma filosófica bem correta. Por isso, quando lá no século XVII, depois da Reforma Protestante, a gente vai ver esse mesmo movimento de organização filosófica sistemática, a gente vai chamar de escolasticismo protestante, porque teve suas raízes nesse rigor aqui do escolasticismo inicial do século XII. Então, lá no século XVII, 5 séculos depois, 500 anos depois, a gente vai ver um retorno a essa necessidade de organizar filosoficamente as coisas bem certinho. Respondeu a perguntas humanas profundas, a gente vai falar um pouco disso quando falar dos personagens principais, e possibilitou o desenvolvimento da teologia como um saber sistematizado. Bem, até então, vamos pensar no contexto. A gente tem ali os primeiros anos, o período da patrística. Definiram os termos, como eu falei, da cristologia, da trindade, a questão do cânon, coisas importantíssimas. Sem eles a gente não tem nada disso hoje. Muito importante. Só que após o fim do Império Romano, essas coisas entraram meio que num vácuo. Porque a necessidade social era outra. As mudanças engoliram de alguma forma esse pensar teológico na filosofia. Agora essas coisas estão voltando. E estão voltando, tipo assim,
como é que a gente vai organizar agora que a Europa está tão diferente? Agora que a Europa não tem só a referência greco-romana. Você tem dentro do Império a necessidade de sistematizar de maneira que um viking possa entender. De maneira que um bárbaro possa entender. De maneira que um mongol, as invasões mongóis, possa entender. De maneira que um muçulmano possa entender. Você tem outras referências. Então não adianta só ter uma estrutura de pensamento greco-romano. Você tem que criar uma estrutura cristã de pensamento, que se comunique com essas demais culturas. Então a filosofia grega não vai ser um fim, vai ser um meio. Vai ser uma ferramenta de estruturação da teologia para dialogar com esses outros povos que agora convivem com a igreja. Então, sobre a teologia escolástica, o período inicial da gestação, qual era a base, qual foi o início, a raiz, o que sobrou da patrística? Interessante isso, né? Porque é interessante tentar pensar como um homem da época, né? Quem imaginou que o Império Romano ia acabar, gente? Que os grandes filósofos gregos são esquecidos, que bibliotecas imensas iam ser incendiadas, templos imensos, estruturas públicas, fóruns e prédios públicos majestosos iriam virar ruína. Quem imaginou que a patrística, que foi um desenvolvimento maravilhoso da teologia, fosse ficar esquecida por um tempo? Então, por conta disso, a teologia escolástica volta para resgatar isso que restou. Beleza, antes de ter essa confusão toda aqui, o que a gente tinha? Ah, tinha isso. Então, pega o pensamento dos pais da igreja, dos primeiros, essas sentenças isoladas, porque lembrando da dificuldade de se ter uma biblioteca, da dificuldade de se ter uma cópia, um manuscrito, alguma coisa, a estrutura não existe mais. A coisa mudou muito. Então, como é que você faz para ter um livro? Como é que você faz para ter um documento dificílimo, raríssimo, necessário você viajar quilômetros? Mas, mesmo assim, esses homens fizeram o possível e o impossível para reunir e, a partir dessas escassas fontes, formar um novo pensamento teológico. E aí a gente tem o início da teologia escolástica, essa entrada do pensamento de Aristóteles e da dialética que ele usava. É interessante que quando a gente fala que Agostinho trabalhava muito com Platão, ele meio que cristianizou Platão. Já Tomás de Aquino trabalha muito com Aristóteles. Então a gente vai ver dois grandes teólogos que são marcos de seus períodos, Agostinho da Idade Antiga e Tomás de Aquino da Idade Média, esse é o último que a gente vai falar hoje, para terminar com ele, usando personagens importantes da filosofia como ferramenta. Então, os grandes nomes de cada período, se a gente puder escolher um personagem que fosse significativo, eles escolheram a filosofia como veículo e como ferramenta a serviço do Evangelho. Então, de modo geral, a obra que ficou, se estabeleceu e deu frutos foi uma obra que tinha uma visão positiva da filosofia. Vamos ver como é que isso vai se dar. Não é positivo no sentido eu fecho com tudo a filosofia. Não, não necessariamente. Mas tinha um diálogo, uma conversa. Não eram pessoas que rechaçavam a filosofia como não racionalismo, essas coisas não tem a ver com o devocional. Não, calma, vamos juntar as coisas. E aí a gente tem em 1054 o cisma do Oriente. O que foi isso? Muitos desentendimentos ocorreram entre a igreja. Aí eu voltei um pouquinho antes da cruzada. Lembra que as cruzadas foram convocadas em 1095? Então, algumas décadas antes, em 1054, a Igreja Católica teve o primeiro cisma. Então, antes da Reforma Protestante, ou no século XVI, houve um movimento de cisma dentro do catolicismo, que gerou a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Uma muito mais pragmática e outra muito mais filosófica. Lembra daquelas escolas de interpretação? A escola de Antioquia, de Alexandria, a metafórica, a literal. Então, isso tem a ver também com esse cisma. Muitas questões políticas também. Lembrando que quando Constantino funda Constantinopla, por exemplo, a pessoa que autoestima ótimo, né, gente? Vai para citar o nome dele mesmo, né? Ótimo mesmo. Quando Constantino funda Constantinopla, a ideia dele é que haja uma Roma, uma capital política e econômica e filosófica também no Oriente. Então,
A ideia dele era aumentar o poder, mas na verdade o que houve foi praticamente uma divisão. Enquanto ele tinha a ideia de aumentar as raízes, o que aconteceu foi uma divisão que lá na frente a gente vai ver que vai ter problema com os muçulmanos, vai ter as cruzadas, como eu falei no bloco anterior. Então, a igreja agora tem duas cabeças. A de Roma e a de Constantinopla. E essas cabeças pensam muito diferentes. Que uma está no Ocidente e outra está no Oriente. Uma sofreu intensamente esses reveses da Idade Média e a outra continua perfeitamente. Tanto que ela só vai, a igreja católica no Oriente só vai ser, assim, mais seriamente afetada com a queda de Constantinopla em 1453. Olha isso. O cisma foi em 54. Quase 500 anos depois que eles vão sofrer algum efeito mais dramático. Então o Império Romano acabou no século V, mas continuou durando lá no Oriente. Então isso é muito maneiro, porque isso muda tudo. Imagina, tem um livro que é muito legal que fala como os irlandeses salvaram a civilização. É fascinante. Porque ele mostra assim, muitos monges copistas lá da Irlanda, longe pra caramba de Roma, né, gente? E fazia parte da cristandade. Os monges copistas copiando as obras naturalmente, como se existisse o Império Romano. O Império Romano acabou, os caras continuaram copiando. Quando vieram entregar, falaram, ué, gente, como assim? Isso aqui acabou? Ninguém me avisou, porque a distância absurda. O Império era muito vasto. E as informações não circulavam com a mesma velocidade. Então eles continuaram vivendo como se houvesse. Mas já não havia mais o verdadeiro Império Romano. Eles viviam num limbo de Império Romano. Isso foi o que aconteceu com o Oriente. Porque Roma, a queda, século V, historicamente. E a Constantinopla, 1454, século XV. 1000 anos depois. Ou seja, a Roma continuou existindo, não naquele formato, em outro lugar, em outra realidade, lidando com o Islã, porque está no Oriente, lidando com essas questões das cruzadas muito mais intensamente, porque o pessoal saiu da Europa para lutar lá. Então essa confusão toda de massacre, de saque, de diálogo ou não com o Islã, mata ou não o judeu, é igual ou não é igual, será que cristão consegue viver em paz ou não, tem que pagar imposto ou não, vamos abrir mão, vamos fazer uma coisa comer. Essas questões se deram no Oriente, não na Europa. Não no Ocidente. Isso é importante da gente perceber, porque não é uma coisa, a Igreja Católica não é um bloco monolítico. Que nem quando a gente fala assim, protestantes, evangélico. Cara, evangélico é um saco de gato, é muita gente diferente. Você tem históricos, pentecostais, neopentecostais, e os mega, ultra, pró, neopentecostais, que são essas igrejas que pipocam o tempo inteiro. Então são muitas ramificações. Mesma coisa aqui. Perda da teologia simbólica. Por quê? O Oriente lidava muito mais com aquela interpretação metafórica, com o aspecto mais filosófico da teologia, enquanto no Ocidente era muito mais prático. Muito mais aquela coisa de ver acontecer, o santo, a indulgência, são coisas palpáveis. A Igreja do Oriente está muito filosófica, ela funciona em outras bases, a mentalidade é diferente. E isso influencia na vida das pessoas e na teologia. Ensino nas catedrais, nas escolas das catedrais e nos mosteiros. Isso é muito legal, porque até então os mosteiros eram absolutos, né? Durante toda a Idade Média a gente viu que eles que ajudaram o pessoal a sobreviver em épocas de fome, era onde tinha comida, onde tinha remédio, enfim. Mas a gente começa a ter as escolas catedralícias. Existe um momento da história que a gente chama de Renascimento Carolíngio, por causa de Carlos Magno. Ele era um desses caras que entendia a importância do estudo. E ele então começa a implementar essa política de educar do lado de cada catedral uma escola. Obviamente que a princípio era para nobres e para que houvesse um aprofundamento do que era estudado pelos próprios padres e monges. Com o tempo, isso foi se tornando, isso foi a semente das universidades, que lá na frente também surgem para aprofundar a teologia. Na verdade, as universidades, quando elas surgem, o grande foco é estudar a teologia e as artes, como também a ciência no sentido de matemática e essas outras artes. Mas o principal era a filosofia. Então, ensino nas escolas das catedrais e dos mosteiros. E consolidação da escolástica com São Tomás de Aquino, que vai ser a grande figura desse período, que eu vou falar no final, mais à frente. Caminhando um pouco, alguns elementos do ensino da escolástica. Como eu falei, era um ensino muito voltado para esse rigor filosófico, essa estruturação acadêmica, por assim pensar. Não é um ensino
devocional, não é como era feito nos mosteiros, que a intenção era mais prática de cuidar das pessoas, arar a terra, entendeu? Copiar livro, não. É um trabalho muito cerebral. Então aqui tem alguns exemplos de como se dava o ensino dentro do escolasticismo. E aí a gente tem aqui a Lectio, né? Tem alguns livros que a gente fala que é Lectio Divina, que persiste até hoje esse estilo. No que consiste esse estilo da Lectio? É uma explicação do mestre, uma aula. Ou seja, os estudantes devem reter as informações na memória, uma aula propriamente dita. E a gente tem o comentário. Tudo isso que a gente tem hoje na teologia começou nesse período, essas formulações. Se vocês gostam de teologia sistemática, vocês vão lembrar bastante disso. A exegese das grandes obras dos mestres do passado, ou seja, os mestres do passado, ou seja, o comentário leva a gente para estudar o que veio antes de nós. Question é o desenvolvimento dialético, ou seja, você submete determinada afirmação a uma elaboração crítica, apresenta pontos de confronto, o que é a favor, o que é contra, essa ideia se sustenta, como defendê-la racionalmente. Essa é a ideia. Disputatio, estudantes e mestres discorrendo sobre temas ou pensamentos de autor ou obra. Então, é uma coisa mais prática. Quodlibet, eu não sei pronunciar direito, mas eu acho que é isso. Quodlibet. É uma discussão livre sobre qualquer espécie de assunto. E a sententia, que a gente vai ver mais pra frente, algumas obras se chamam, um tem o livro das sentenças, outro tem a Suma Teológica, é a retomada dessas sumas teológicas, que eram grandes resumões, grandes apanhados de tudo que foi feito até então, organizado. Lembrando que isso, para a época, era um desafio. Porque a gente não tem bibliotecas centralizadas, a gente tem dificuldade de acesso à informação, fica tudo longe, você tem caminhos perigosos, você tem praga, você tem cruzadas, tem um monte de coisa acontecendo. Como é que você vai pegar um livro para juntar aquela informação com você? Ou seja, o cara que conseguia fazer uma suma teológica era um campeão. Porque para ele ter acesso àquelas informações, ele trabalhou muito durante muitos anos, ele pesquisou, ele saiu. Foi difícil fazer um livro daquele. Não é como a gente hoje que tem Google, né? Já não tinha Google, pensa nisso. Nem internet. Fico pensando, gente, se esses homens sem internet fizeram o que fizeram, imagina hoje. Né? O que aconteceu com a nossa geração que a gente foi emborrecendo? Não sei. Perguntas. Um pouco mais sobre o escolasticismo. Sobre a atitude teológica, já falei do termo sobre o que significa, o método dialético, as universidades medievais, já falei. Aqui, interessante. Os escolásticos, eles não tinham dúvida da existência de Deus. Mas você pode perguntar, mas é lógico, você não tem ateísmo nesse momento? Todo mundo é cristão. A gente está começando a ter algumas coisas que vão chacoalhar isso aqui. Por quê? Nesse momento da história, a gente está começando assim, eu estou me colocando nós todos, mental lá, como se a gente vivesse lá. Estamos começando a ter contato com uma religião muito diferente da nossa, que é o islamismo. Onde uma coisa que é um artigo de fé fundamental, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não existe para ele. Jesus Cristo é mais um profeta. Então a divindade de Cristo, toda a parte de cristologia, de trindade já fica esquisita. Como lidar com uma pessoa que pensa tão diferente? Tem alguma ponte, algum gancho que eu consiga aproveitar para falar? Não tem? Como é que eu faço? Para evangelizar, para conversar, é possível fazer uma filosofia comum? Outra coisa, como consequência das grandes navegações mais lá para frente, mas a raiz está aqui, a gente vai começar a lidar com culturas, essa é um pouco desconhecida, a gente vai começar a lidar com culturas completamente desconhecidas. Indígenas, por exemplo. A gente tem, no período das grandes navegações, a descoberta do nosso país. Você imagina uma galera católica chegando na praia, um monte de índio pelado, que não fala a mesma língua, que não tem Bíblia, não tem noção de que é cruz, que não é ceia. Teologia sistema não existe. Como é que a gente conversa com essas pessoas? Como é que você explica uma fé que tem aspectos profundamente filosóficos e abstratos, metafísicos, para um povo que sequer fala a sua língua? Então, esses desafios, a gente vai cair aqui, ó. Eles não tinham dúvida da existência de Deus, mas eles vão começar a lidar com realidades adversas, onde tem povos que não consideram o mesmo Deus, tem povos que adoram forças da natureza. Como é que vai ser isso? Deus existe, tudo bem, mas qual Deus que existe? Será que é só o meu? E se tiver certo? E se, na verdade, foi isso aí? Como que eu posso provar para ele que ele está errado e eu estou certo? Então, são muitas perguntas que vão se desenvolver a partir daí.
mas queriam provar com argumentos racionais. Até mesmo a evolução dessa argumentação filosófica e mais racionalista, não vai ser falar racionalista porque isso vai rolar lá no século XVIII, mas esse início, essa semente desse pensamento, vai se dar também por conta desse embate. Como raciocinar e estruturar filosoficamente uma fé que promove uma matança tão grande? Será que a cruzada era da vontade de Deus? Todas as mortes? Toda a barbárie? É possível pensar racionalmente sobre isso? Muitas questões surgiram nesse momento. Como eu lido com o que pensa diferente? Como eu lido com o que pensa o oposto? Questões que a escolástica vai tentar também resolver. E aí tem uma citação bem legal que eu tirei aqui do Paul Tillich, no livro dele, História do Pensamento Cristão. A intenção verdadeira do escolasticismo era a interpretação teológica de todos os problemas da vida. Lembrando que a vida agora tem novos problemas, né? Que está se comunicando com novas culturas, está expandindo, a sociedade já não está naquele caos inicial do feudalismo, as coisas já estão acomodando, mas já não está acomodando como era, aquilo que existe, já, aquela referência já não tem mais, o que a gente está fazendo, o que está sendo construído, tudo novo. Então é um mundo novo se estruturando, em novas bases, ainda tem alguma coisa lá de trás, da antiguidade clássica, daquela filosofia, daquela estrutura, mas isso já foi esquecido porque agora os povos que estão interagindo pensam de forma diferente e vão construir uma nova cultura, uma nova civilização, que é essa mistura, essa amálgama de influências diferentes. Interessante pensar que quando a gente fala sobre essa ênfase tão racionalista, parece, caramba, essa parte devocional, mais pastoral, morreu. Não, não morreu. O misticismo era muito importante também na mensagem escolar. Misticismo, essa palavra hoje em dia tem uma conotação estranha. Quando a gente fala de misticismo, parece logo essas religiões esquisitas, né? Incenso, gnome, essas coisas. Mas nesse contexto da história aqui, quando a gente fala sobre misticismo cristão, que é uma escola de escritos maravilhosos. Leiam Os Pais do Deserto, no período lá da patrística. A gente tem místicos medievais, tem A Nuvem do Não Saber, que é lindo, tem Moradas Interiores de Teresa d'Ávila, tem A Noite Escura de São João da Cruz, tem tantas obras devocionais de monges e freiras e pessoas que viviam dedicadas aí. Ah, mas eu não leio nada, mas se vou, desse pessoal. Mas se você tivesse vivendo nessa época, você seria tão católico quanto ele. Provavelmente você seria uma freira, um padre, qualquer coisa do gênero. Porque era a maneira possível de existir nessa sociedade em termos religiosos. Com a reforma a coisa muda, mas até então não. O misticismo, qual é a ideia do misticismo? Básica. Não é você ter uma experiência que põe de lado a sua razão. Não é isso. Diz ali, a base do dogma, do que se crê, do que se racionaliza, era a união com o divino nas devoções, orações e contemplações. Ou seja, a filosofia não subsistia sem a devoção. Eles nunca pensavam, como lá no século XVIII vai acontecer, que você pode separar as duas coisas. Para eles, no escolasticismo, está tudo junto. Você falar de teologia em termos filosóficos é tão importante, tão complementar, quanto você falar da sua vida devocional e da sua experiência interior com a fé. Assim podemos dizer que todos os escolásticos eram místicos. Nesse período, tratavam-se da mais alta forma de relacionamento com Deus. Não havia discrepância entre misticismo e escolasticismo. Lembrando que a palavra misticismo, nesse contexto, não tem o mesmo significado que a palavra hoje. Nós estamos no século XXI. Aqui a gente está no século XII. Então a palavra muda de significado também. Hoje em dia tem uma conotação para nós, evangélicos do Brasil, Rio de Janeiro, 2017, todo esse contexto que forma a nossa cosmovisão, influencia a nossa cosmovisão. Quando você fala de misticismo, parece uma coisa meio negativa. As pessoas têm revelação, sei lá, um negócio totalmente subjetivo, uma leitura equivocada da Bíblia, onde a pessoa diz o que acha. Não é isso que significa no escolasticismo. Aqui a ênfase era na devoção pessoal junto com a filosofia, ou seja, cabeça e coração funcionando juntos no terreno teológico. Ok?